Oi, gente, eu sou a Juliana, eu faço doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Minnesota. Eu vim pra cá em agosto do ano passado, então faz 5 meses que eu tô aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouco sobre como foi o processo de passar no doutorado, e também explicar um pouco sobre como funciona a aplicação e tirar algumas dúvidas também que bastante gente me pergunta relacionado ao processo do doutorado. Então, eu decidi que eu ia fazer doutorado nos Estados Unidos quando eu ainda estava fazendo mestrado no Brasil. Eu fiz mestrado na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e o meu mestrado foi na área de literatura comparada. E quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz uma disciplina que tinha ligação com o Getty Museum, que é um museu aqui dos Estados Unidos, e eu tive um professor americano que deu algumas aulas nessa disciplina. E quando eu decidi que eu ia fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu tava bem insegura, assim, porque eu não sabia se eu tinha currículo suficiente, se era uma coisa, né, que eu poderia sonhar. E daí eu conversei com esse professor e ele me incentivou, e foi isso que me fez ver, assim, que às vezes a gente tem um pouco de, assim, síndrome do impostor, né? A gente acha que o que a gente faz não é bom o suficiente, que o nosso currículo não é tão bom, mas conversando com esse professor eu notei que mesmo eu tendo feito graduação em uma faculdade particular e tendo feito mestrado, né, e não ter publicado muita coisa, eu tinha na época um artigo publicado, e mesmo assim, né, ele me incentivou e falou, vai lá e faz, porque eu acho que vai dar certo, né, a sua aplicação. Então, eu comecei no início de 2023, eu comecei a pesquisar universidades e pensar, né, em como eu faria para fazer, então, essa minha aplicação do doutorado. Aí, assim, a aplicação para o doutorado nos Estados Unidos, ela é um pouco diferente da aplicação do Brasil, porque tem algumas etapas que são um pouco diferentes. A primeira delas é que para você se inscrever para um doutorado nos Estados Unidos, o ideal é que você já tenha um orientador em vista e que você já tenha conversado com esse orientador e que essa pessoa já tenha assim um conhecimento do seu perfil, já saiba quem você é, para que ela então possa te incluir na pesquisa dela quando você entrar na universidade. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer doutorado nos Estados Unidos foi começar a pesquisar programas que tinham professores com um interesse de pesquisa parecido com o meu. Então, eu joguei literalmente no Google o curso que eu queria fazer, coloquei lá University em inglês, comecei a pesquisar e eu abria daí a página que aparecia, a página com o nome dos professores, né, geralmente chama Faculty Members, e daí eu fui conversando, né, com os professores, fui mandando e-mail. O tipo de e-mail que eu mandei foi o e-mail que se chama Cold Mail, que é um e-mail que você manda para uma pessoa que você não conhece, se apresentando, falando do seu interesse. Eu fiz esse e-mail olhando modelos na internet e pedindo ajuda também para o chat GPT, porque como ele é um tipo de modelo genérico, né, ele vai conseguir te ajudar. E eu fiz um modelo padrão e daí eu só adaptava, trocando o nome do professor, trocando o tipo da pesquisa, né, focando ali no interesse deles. Algumas vezes eu citava algum artigo do professor que eu tinha lido e tinha achado interessante, às vezes incluía uma pergunta sobre o artigo que o professor publicou. Então, coloquei, né, todas essas informações nesse cold mail e comecei a disparar. Eu devo ter mandado uns 100 e-mails. Assim, eu mandei muitos e-mails no começo de 2023, ali por março, abril, maio, até junho eu ainda estava mandando e-mail e fazendo contato com professores. E eu devo ter recebido umas 50 respostas. E daí dessas 50 respostas eu marquei muitas reuniões. Eu devo ter feito mais de 20 reuniões assim, por videochamada com esses professores. E eles eram, assim, muito solícitos. A maioria deles respondia dizendo: olha, eu tenho interesse, vamos marcar uma reunião. Me mandava o link do calendário deles para marcar essa reunião. E eu ia para essas reuniões já preparada com as perguntas que eu queria fazer para esses professores. Então, geralmente eu perguntava sobre o programa na universidade, qual era o foco da pesquisa daquele professor, fazia alguma pergunta relacionada à pesquisa dele. E essas reuniões duravam em torno ali de 20, 30 minutos, dependendo do professor, né, e da forma como ele conversava. A maioria delas terminava no sentido assim: ah, muito legal o seu perfil, legal, né? Eu sugiro que você aplique, se você tiver alguma dúvida, me mande um e-mail, blá, blá, blá.
E algumas dessas entrevistas terminavam assim: olha, gostei muito do seu currículo, gostei muito de você, mas eu acho que a sua pesquisa não vai ser boa aqui no nosso departamento, então eu vou te indicar para você falar com fulano de tal universidade. E foi assim que eu consegui a vaga que eu aceitei e que eu vim fazer o meu doutorado. Porque, na verdade, eu me inscrevi para um programa, eu me inscrevi para o programa de História da Arte, conversei com a professora de História da Arte, fiz todo o processo lá para conversar com ela, e ela me disse assim: olha, eu acho muito legal que você tenha, né, esse interesse em História da Arte, mas eu acho que a gente deveria aumentar as suas chances, e eu vou te indicar para você conversar com tal professora que tá lá no programa do departamento de Português e Espanhol. Daí é um departamento onde foca em Linguística e Literatura, e eu poderia fazer uma pesquisa de arte lá dentro do departamento de Literatura. E daí eu conversei, então, com essa outra professora, e quando eu apliquei para a Universidade do Minnesota, eu apliquei em 2 programas. E realmente aumentou as minhas chances, porque daí o que aconteceu foi que essas 2 professoras, uma de cada departamento, conversaram e decidiram, olhando para o meu currículo e para o meu perfil, em qual programa que eu teria mais sucesso. E foi assim que elas me aceitaram no departamento de português e espanhol, que é hoje o doutorado que eu faço aqui nos Estados Unidos. Então, essas entrevistas, elas são super importantes e são uma etapa que, assim, eu diria para não pular e para não fazer de qualquer jeito, porque elas podem abrir portas e podem te dar muitas chances de você conhecer outras universidades e outros professores potenciais para serem seus orientadores, que talvez você ainda não tenha tido contato com o currículo e que esses professores vão te orientar. Foi muito interessante porque uma das entrevistas que eu fiz foi com uma professora de uma universidade bem renomada, uma Ivy League, e ela conversou comigo, ela disse assim: querida, quando eu vi o seu e-mail, eu pensei, aqui eu não vou conseguir ajudar ela. Mas ela tava literalmente com uma lista de papel, assim, ela me mostrou a listinha que ela fez, porque ela ficou, entre o período que eu mandei o e-mail até o dia da nossa reunião, pensando em pessoas que poderiam me orientar. Então, ela conversou, assim, com colegas dela, pensou em pessoas que estudaram com ela, e ela me deu uma lista, assim, que tinha uns 8 nomes de pessoas, né, de professores, que poderiam ser orientadores para mim. Então, foi muito legal, porque mesmo que eu não tenha aplicado, né, pra estudar com ela, ela me ajudou muito, ela estava muito disposta a ajudar. E esse é o perfil dos professores. Quando você se demonstra, né, interessado e que você demonstra ali que você realmente quer aquela oportunidade, que você vai fazer, né, o que precisa para aproveitar aquela oportunidade, eles também se mostram solícitos em te ajudar. Certo, depois que eu conversei com todos esses professores, que eu fiz tudo o que precisava, né, agendei as entrevistas, eu fiz uma lista definindo quais seriam as universidades para as quais eu iria aplicar. E eu apliquei para 8 programas em 7 universidades. Então, eu defini, né, quais seriam essas universidades, depois de ter conversado com os professores. Então, eu comecei a organizar a minha documentação. Primeiro, você precisa ter um currículo básico, assim, falando da sua formação, basicamente para explicar o que você já fez. E nesse currículo é importante você incluir também se você já recebeu algum tipo de premiação, se você já publicou alguma coisa, se você participou de algum projeto de pesquisa, de algum grupo de pesquisa, enfim, qualquer coisa que seja relevante nesse sentido da pesquisa, é importante você incluir nesse currículo. O currículo também é muito fácil de fazer, tem muitos modelos na internet. Lembre sempre de focar sua pesquisa em academic curriculum, então sempre currículos acadêmicos. O ChatGPT também pode te ajudar, porque ele também vai conseguir, né, corrigir algumas coisas para você e tal. O ChatGPT foi muito útil nesse meu processo, porque eu tinha um pouco de insegurança na hora que eu produzia ali os documentos que eu precisava, então eu sempre tentava pedir para ele corrigir para mim ou me dizer o que eu podia melhorar, para então eu voltar e reescrever. Aí depois do currículo, é importante você também pensar, porque você vai precisar entregar uma carta de motivação. E a carta de motivação é algo que no Brasil a gente não está acostumado a fazer, mas que fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa principalmente, a carta de motivação é algo que você vai usar para fazer absolutamente tudo na sua vida. Tem casos fora do Brasil até que você precisa fazer uma carta de motivação para você alugar uma casa. Você tem que dizer por que você quer alugar aquela casa. Então, assim, é muito comum a carta de motivação e basicamente o que é? É dizer qual é a sua motivação para você estar fazendo aquilo que você está fazendo. Pode ser, né, alugar uma casa, como eu falei, ou pode ser aplicar para um doutorado, que é o nosso caso aqui. Então, a carta de motivação basicamente foi uma carta em que eu escrevi por que eu queria aquela vaga e por que eu achava que eu era uma pessoa, né, que tinha o que precisava para fazer um doutorado nos Estados Unidos, naquela universidade especificamente.
Nessa carta, eu falei um pouco sobre a minha história de vida, falei das minhas escolhas na graduação, nas minhas escolhas no mestrado, das disciplinas que eu já cursei, das coisas que eu já fiz. Então, é basicamente um resumão ali em 2 ou 3 páginas em que você vai falar sobre a sua real motivação de estar aplicando para aquele doutorado. Essa carta de motivação foi bem interessante quando eu escrevi, porque eu mandei para aquele professor americano que eu contei para vocês, para ele corrigir, e ele gostou muito da carta e antes de eu escrever essa carta, antes de eu mandar para ele, eu pesquisei no YouTube pessoas falando sobre carta de motivação e principalmente eu pesquisei em inglês. Essa é uma dica que eu tenho assim primordial para vocês em todas as etapas, pesquisem as coisas em inglês. Porque fazer doutorado pleno fora do Brasil é uma coisa que a gente não está acostumado. Geralmente as histórias que a gente conhece do Brasil são pessoas que foram com bolsa da CAPES ou que foram para fazer um doutorado sanduíche, que foram para passar 6 meses ou 1 ano em algum intercâmbio do doutorado, alguma coisa assim. Mas realmente fazer o doutorado pleno, aplicar diretamente na universidade e passar 4, 6 anos lá fazendo esse doutorado, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, é muito difícil encontrar informações de brasileiros falando. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora é algo que eu resolvi fazer porque realmente a gente não encontra informação, principalmente em português. Então, eu quis fazer o vídeo para ajudar e quando eu tava pesquisando, eu não encontrava muitos vídeos em português falando sobre isso. Então, eu pesquisava muito em inglês. E daí, sim, eu encontrava muitos europeus falando de processo que eles fizeram para entrar em doutorados nos Estados Unidos. Encontrei vídeos de pessoas da Índia, pessoas da China, explicando como que elas fizeram. E daí, sim, eu encontrava informações. Então, para fazer a carta de motivação, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no YouTube pessoas falando sobre as cartas que elas fizeram e que fizeram elas entrarem no doutorado. Outra coisa que eu fiz e que eu indico muito eu comprei um e-book sobre carta de motivação, que é vendido pela Isabela e pela Maria. As duas estão no Instagram. A Maria tem o Instagram Motiva30 e a Isabela tem o Instagram The Brazilian MD. As duas fazem a carreira delas fora do Brasil. A Isabela tá nos Estados Unidos e a Maria tá agora na Holanda, se eu não me engano, mas ela foi fazer faculdade em Portugal, né? Tem um pouco de vivência, assim, de estudo fora do Brasil, no exterior. E elas duas fizeram um e-book que ensina a escrever uma carta de motivação. Esse e-book foi sensacional pra mim, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem qual era a primeira palavra que eu deveria escrever, nem o que eu tinha que colocar. Então, assim, eu realmente indico. Eu vou deixar o link pro contato delas, o Instagram delas aqui na descrição, pra quem quiser entrar em contato e adquirir esse e-book, porque ele tem um valor muito bom e ele me ajudou muito. E, assim, a carta de motivação para o doutorado não foi a primeira que eu vou escrever na minha vida. Eu já precisei escrever outras desde que eu apliquei, né, para o doutorado. E é uma coisa que a gente sempre vai precisar escrever na vida acadêmica, no exterior, então eu super recomendo. Depois da carta de motivação e do currículo, vem o tão temido e tão assustador e tão caótico TOEFL, que nada mais é do que uma prova de proficiência em inglês que você vai precisar fazer por você ser aluna internacional. Para você fazer um doutorado nos Estados Unidos, você precisa comprovar que você sabe falar inglês, né? Porque as aulas vão ser em inglês, a sua comunicação primária ali com as pessoas na universidade vai ser em inglês, então você precisa provar que você sabe falar inglês. Algumas universidades pedem a nota mínima 80 no TOEFL e outras pedem a nota mínima 90. Depende da universidade em que você está, em qual programa que você vai aplicar. No meu caso, a nota mínima era 80. Eu fiz o TOEFL em maio de 2023 e eu só tentei uma vez, tirei 92, então para mim já foi o suficiente, eu já pude usar essa nota para aplicar. E sobre o TOEFL, eu tenho algumas dicas. A minha experiência ela é um pouco diferente, porque assim, eu fui professora de inglês por muitos anos no Brasil e já sou fluente há algum tempo, então eu realmente não estava preocupada com a questão do inglês. Porém, o TOEFL ele não vai medir a sua fluência. É uma prova técnica sobre interpretação. Então, basicamente, o TOEFL vai medir se você consegue acompanhar uma aula em inglês. Se você consegue acompanhar, né, esse ritmo da aula. Então, ele vai ter atividades ali onde você vai ter que ler e interpretar, atividades onde você vai ouvir e interpretar, e atividades onde você vai precisar falar, né, sobre algum determinado assunto, tudo relacionado a essa vida
acadêmica. Não é muito difícil você fazer o TOEFL desde que você esteja preparado para a técnica dessa prova. Então, o que eu vou dar de dica para você que nunca fez o TOEFL na vida e que está preocupado com ele? Procure simulados sobre o TOEFL, então tente fazer provas, né, do TOEFL antes de fazer a prova oficial, e tente entender como que a prova funciona, para você conseguir se acostumar com aquele modelo de prova. O TOEFL é técnica, não tem muito segredo, basta você se acostumar com aquele tipo de prova. Então, antes de você surtar com o TOEFL, eu sugiro que você faça alguns simulados, tente entender o modelo da prova e estude realmente só aquilo que foram os seus pontos fracos, para você não perder tempo e também não surtar à toa com uma coisa que talvez é mais simples do que você imagina. Então, já passamos pelo currículo, já passamos pela carta de motivação, já passamos pelo TOEFL, o que mais que você vai precisar entregar? Uma coisa que é importante também de entregar na aplicação é um exemplo de escrita. Então, vão precisar entender como que você escreve em inglês para saber, né, qual que é o seu nível ali, qual que é a sua preparação para dar conta, né, no doutorado. Então, você precisa anexar um exemplo de escrita. Isso pode ser um capítulo de alguma dissertação que você já escreveu, um capítulo do seu TCC, pode ser um artigo que você já publicou, ou pode ser algo que você vai escrever especificamente para aquele processo seletivo, também pode ser. Geralmente, esses exemplos de escrita precisam ter entre 20 e 30 páginas, mas depende do programa, sugiro olhar as especificações do programa. E, no meu caso, usei um pedaço da minha dissertação do mestrado e fiz uma tradução para o inglês, né? Eu escrevi a minha dissertação em português, então eu traduzi ela para o inglês para poder entregar como exemplo de escrita e deu tudo certo. Outra coisa que é importante você saber também quando você está aplicando para um doutorado nos Estados Unidos especificamente é que você precisa entregar muitas documentações traduzidas. E essas traduções, elas não podem ser feitas simplesmente por você, escrevendo ali no Google Tradutor. Você precisa ter uma tradução oficial daquilo para você poder seguir ali naquele processo seletivo. Quando você está aplicando, eles dizem que querem as traduções não oficiais dos seus documentos, que são, por exemplo, o histórico escolar, outros documentos que comprovem que você fez algum curso, como um diploma, alguma coisa assim. Tudo que você coloca no seu currículo você vai precisar comprovar. Só que essas traduções não oficiais, elas não são traduções que você faz ali no Google. Você precisa, né, comprar uma tradução feita por uma pessoa que tem uma certificação para fazer essas traduções. Todas as traduções que eu precisei, eu fiz usando as recomendações do site Education USA. Então, lá no site Education USA, tem o contato de tradutores que fazem essas traduções para quem quer estudar nos Estados Unidos. Então, eu achei que era mais seguro e mais tranquilo eu pedir para pessoas que já sabiam o que elas estavam fazendo. Então, eu fui lá no site do Education USA, busquei as informações e usei um daqueles tradutores, né, para fazer as traduções dos meus históricos e de tudo que precisava. No site da universidade que você está aplicando, vão ter todas as informações que você precisa para esse processo seletivo do doutorado. Então, essas coisas que eu citei até agora, a documentação, o exemplo de escrita, o TOEFL, a carta de motivação e o currículo, são coisas mais gerais, que você vai precisar para praticamente todos os processos seletivos. Porém, existem programas que pedem coisas específicas, que foi o caso do programa que eu apliquei. Eles pediam, por exemplo, um exemplo da minha fala em português e da minha fala em espanhol, porque eu entrei num departamento de português e espanhol. Então, eu precisava mostrar para eles como que era a minha fala, a minha fluência nessas duas línguas. Então, eu precisei gravar um áudio de 1 minuto e mandar. Isso não é comum em todos os programas. Se você vai estudar, por exemplo, psicologia, talvez você não tenha, né, que mandar esse tipo de coisa, mas talvez você precise mandar coisas diferentes. Então, a primeira e mais importante coisa que você precisa fazer quando você vai aplicar é entender exatamente o que aquele programa está querendo de você na hora da aplicação. E para você fazer tudo isso, você precisa consultar o site do programa e buscar todas as informações que você precisa ali naquele site. O processo para aplicar para um doutorado nos Estados Unidos, ele não é tão complexo quanto ele parece, só são muitas etapas e são muitos detalhes que você precisa se atentar, mas não é nada humanamente impossível, né? Eu sou a prova viva, fiz tudo por conta sozinha, deu certo, passei. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês é:
Corram atrás, se vocês têm interesse, se mostrem dedicados, busquem informação. Existe muita informação na internet, basta pesquisar, né? Eu consumi muito conteúdo, muita coisa para poder fazer essas aplicações. E só para vocês entenderem a linha do tempo, né? Eu comentei que eu comecei em março de 2023 a buscar os professores, os orientadores. As aplicações mesmo abriram em outubro, entre o começo e o final de outubro. Fecharam ali mais ou menos no final de dezembro ou comecinho de janeiro. E é isso, eu passei o ano todo de 2023 me dedicando para isso, consegui fazer todas as minhas aplicações e os resultados começaram a chegar no final de fevereiro, começo de março. Alguns resultados negativos, outros resultados positivos. Eu recebi o meu aceite em março e eu fiquei na lista de espera em mais um outro programa, que eu acabei recusando, né, a lista de espera, porque eu já tinha aceito a vaga, né, que eu recebi aqui na Universidade do Minnesota. E eu considero, assim, que para ter aplicado para 8 programas, eu ter 2 potenciais aceites aí foi um resultado muito positivo, até porque eu só precisava de um sim. A porta que abrisse eu ia entrar, né? Então, para mim foi assim, uma métrica muito boa aí. E eu fiquei super feliz com o programa que eu aceitei. Tá sendo uma experiência muito boa. E é isso, gente. Se vocês tiverem outras perguntas, deixem nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. E como esse vídeo já tá muito comprido, eu espero fazer outros vídeos no futuro, explicando melhor outras etapas do processo também de aplicação. Porque eu acho que a gente precisa de informação sobre isso na internet. E o que eu puder fazer para ajudar a trazer mais brasileiros para aproveitar essa oportunidade de estudo nos Estados Unidos, eu farei. E é isso, gente. Muito obrigada.